Naquela manhã abafada de sexta-feira, Clara acordou com uma inquietação que parecia vir de algum lugar antigo. Era como se o tempo tivesse sussurrado algo enquanto ela dormia. Um aviso morno, quase imperceptível, que se espalhava feito fumaça por cada canto da casa. O sol entrava pelas frestas da cortina com uma leveza preguiçosa, mas o ar carregava uma densidade que ela não sabia nomear. Daniel havia saído antes do despertador tocar, deixando apenas o cheiro do café fresco e a cama ainda quente do lado dele. Disse que precisava viajar a trabalho, resolver uma urgência num projeto da empresa. Nada fora do normal. Ele fazia isso com frequência, mas naquela manhã, Clara não sentiu o habitual beijo na testa, nem o toque leve na cintura, nem o sussurro de "até logo, amor". A ausência desses pequenos gestos foi o primeiro estalo. Mas Clara ainda não sabia que o segundo viria de dentro de uma gaveta. Enquanto arrumava o quarto, ajeitando a colcha de linho e empilhando as roupas no cesto, ela viu que a escrivaninha de Daniel estava com uma das gavetas entreaberta. Aquilo era incomum. Ele era meticuloso com seus pertences, quase obsessivo com a organização. Ela hesitou por um momento, os dedos pairando no ar, como se pressentissem que tocar ali seria abrir algo maior do que madeira e papéis. Mas a curiosidade venceu a cautela. Clara puxou a gaveta devagar e, entre pastas de contas e um porta-retrato antigo dos filhos, havia um envelope bege com o nome Daniela, escrito à mão. A caligrafia era redonda, delicada, quase infantil. Um tipo de letra que se escreve devagar, com carinho. O papel estava levemente amassado nas bordas, como se tivesse sido manuseado com frequência. Clara segurou o envelope com cuidado, como se contivesse algo frágil ou explosivo. Abriu com o polegar, rasgando o lacre com um estalo seco. O cheiro de perfume floral escapou primeiro. Então, ela retirou a carta, dobrada em 3 partes, e começou a ler. As palavras entraram como agulhas finas, lentas, afiadas. "Meu amor, as crianças estão contando os dias para te ver. A Isa perguntou se você vai levá-la naquele parquinho que ela adora. O Gui dormiu com a sua camisa de novo. Disse que é o cheirinho do papai." Clara parou de ler ali mesmo. As mãos tremiam, mas não era apenas raiva. Era algo mais profundo, mais desorientador, o colapso da realidade. Ela leu e releu as frases, na esperança insana de que houvesse algum mal-entendido. Alguma explicação lógica, algum contexto que ela ainda não tivesse. Mas cada linha da carta só reforçava o impossível. Daniel, seu marido há mais de 15 anos, parecia ter outra vida, outra mulher, outras crianças. O quarto girou. O corpo dela ficou pesado, como se alguém tivesse puxado os ossos para dentro da terra. Ela se sentou na beira da cama, os olhos fixos no vazio, a carta ainda nas mãos, as palavras queimando como ferro quente. Sentia a garganta apertada, o coração descompassado. A sensação era como estar presa embaixo d'água, assistindo a própria casa pegar fogo na superfície, incapaz de gritar, de subir, de respirar. Tentou se lembrar do último fim de semana em que Daniel estivera fora, dizendo que o cliente da empresa havia exigido sua presença num evento. Tentou repassar todos os momentos em que ele dissera, "É só trabalho." E ela acreditou. Todas as ligações que caíram na caixa postal, as mensagens curtas demais, as desculpas bem elaboradas, tudo começou a fazer sentido. Um sentido perverso. Clara levantou lentamente e caminhou até o espelho do banheiro. Olhou para si mesma com olhos que não pareciam seus. Os traços estavam lá, os mesmos de sempre. Mas algo dentro dela havia mudado. E não era uma mudança qualquer. Era uma rachadura funda, silenciosa, que não faria barulho agora, mas que ameaçava romper tudo a qualquer momento. Ela olhou o próprio reflexo por longos segundos. Não chorou, não gritou, apenas olhou. Um olhar de quem, naquele exato instante, perdeu a inocência de uma vida inteira. Guardou a carta. Lavou o rosto. E então, com uma frieza que ela não sabia possuir, Clara decidiu que não confrontaria Daniel naquele dia,
Não ainda. Se havia uma verdade escondida por trás daquela carta, ela iria descobrir. Mas faria isso sozinha, no tempo dela. Sem alertas, sem pistas. Porque algo nela sabia. O que estava prestes a encontrar não era apenas uma traição. Era um mundo inteiro que existia por trás da porta que Daniel havia deixado entreaberta. Clara sempre acreditou que felicidade era silêncio. Não o silêncio da ausência, mas aquele que vem da harmonia sutil dos dias simples. O tilintar do café sendo coado, o som abafado da TV no quarto das crianças, o ruído distante do portão sendo trancado quando Daniel saía para o trabalho. Durante anos, ela cultivou esse tipo de quietude como quem cuida de um jardim. Nada era grandioso, mas tudo era funcional. E em sua lógica emocional, isso bastava. Clara era mãe, esposa, dona de casa e às vezes uma mulher invisível diante do espelho. Mas mesmo assim, ela sorria. E esse sorriso bastava para convencer a todos, incluindo ela mesma, de que tudo estava certo. Daniel sempre foi o tipo de homem que conquistava pelo controle. Sua presença não era explosiva nem magnética, mas sólida, calculada. Ele sabia exatamente quando olhar nos olhos, quando tocar de leve no ombro, quando dizer, vai ficar tudo bem. Era desses homens que aprendem a linguagem do conforto sem nunca mostrar a própria fragilidade. Nos primeiros anos de casamento, isso era algo que Clara admirava. Ele parecia seguro, constante, o porto calmo diante de qualquer tempestade. Nunca levantava a voz. Nunca atrasava nas contas. Nunca esquecia datas importantes. Era, aos olhos dos outros, o marido perfeito. Nos almoços em família, Clara ouvia repetidamente as mesmas frases. Como você é sortuda, Clara. Daniel é um homem raro hoje em dia. E ela sorria, concordava, servia mais arroz. Fingia não notar quando Daniel se perdia em silêncio, olhando o celular. Aos poucos, esse comportamento passou a ser tão comum quanto os objetos da casa. Um abajur, uma estante, uma cadeira vazia. Era parte do cenário. Daniel se tornou ausente dentro da própria presença. E como toda ausência silenciosa, ele ocupava mais espaço do que parecia. As viagens começaram discretas. Primeiro, 2 dias a trabalho em outra cidade. Depois, um fim de semana prolongado para participar de uma convenção. Mais tarde, reuniões urgentes com clientes internacionais que exigiam atenção presencial. Clara não contestava. Acreditava no homem metódico que ele sempre foi. Ele dava detalhes, horários, nomes. Apresentava notas fiscais. Mandava fotos de hotéis, vídeos rápidos com a desculpa de estar sempre com pressa. Quando Clara perguntava se ele estava cansado, ele dizia que sim, mas que era necessário. Tudo isso é para garantir o nosso futuro, ele dizia, com um olhar cansado e um beijo na testa. Ela acreditava. Ela queria acreditar. Na rotina da casa, Clara era o centro. Levava os filhos para a escola, organizava o almoço, fazia compras, cuidava da sogra doente. À noite, lia para os filhos antes de dormir, mesmo quando a voz falhava. Daniel, quando presente, fazia questão de jantar em família, fazia piadas, perguntava sobre o dia das crianças. Às vezes, ajudava com a louça, sempre de forma cuidadosa, como quem queria mostrar que também participava. E participava, mas apenas o suficiente para não despertar perguntas. Clara, por sua vez, ignorava pequenas incoerências. A blusa nova que nunca havia visto e apareceu entre as roupas lavadas, a fragrância diferente no casaco dele, que ela não usava, o brilho de mensagem nos olhos de Daniel, que durava 1 segundo a mais do que o normal. Mas tudo era rápido demais, sutil demais. Difícil demais de provar. E no fundo, ela preferia o conforto da dúvida à dor da certeza. Os filhos também percebiam certas coisas. Comentários inocentes que passavam como rajadas. Pai, por que você nunca vai nas apresentações da escola? Ou, a mãe disse que você ia chegar às 7. Mas Daniel tinha respostas prontas. Ele sempre tinha. Era como se vivesse com um roteiro invisível costurado nos bolsos do paletó. Sabia o que dizer, quando sorrir, quando abraçar.
a encenação era perfeita. E como toda boa atuação, ela precisava de plateia. Clara era a plateia ideal, fiel, amorosa, compreensiva. A vizinhança o admirava. Nas festas de rua, ele era o homem das boas conversas. Nos churrascos, o que sabia assar a carne no ponto certo. Quando algum vizinho precisava de ajuda com um encanamento, Daniel se oferecia. Era prestativo, confiável, discreto. E talvez tenha sido essa mesma discrição que lhe deu liberdade para viver algo além. Para ter tempo de sobra que ninguém notava. Para desaparecer sem levantar suspeitas. Clara, com o passar dos anos, se acostumou com as ausências como se fossem parte da relação. Como quem se acostuma com o gotejar de uma torneira antiga, achando que sempre foi assim. Ela aprendeu a contar histórias para si mesma, para justificar cada vazio. É o estresse. Ele precisa de espaço. É só uma fase. Narrativas que moldava com cuidado para manter de pé o que chamava de lar. Não porque fosse cega, mas porque enxergar demais poderia desmoronar tudo. E ela ainda não estava pronta para isso. Havia noites em que ela acordava sozinha na cama, e mesmo sabendo que ele não estava ali, ainda estendia a mão no escuro. E ao tocar o lençol frio, sussurrava o nome dele com a esperança de ouvir uma resposta. Mas o silêncio sempre respondia primeiro. Até que, numa dessas madrugadas silenciosas, uma intuição brotou do nada, feroz como uma lâmina na carne. Algo nela dizia que o problema não era o tempo que Daniel passava fora, era o que ele fazia dentro desse tempo. E assim, como um animal que fareja perigo antes do fogo começar, Clara começou a vigiar, em silêncio, os detalhes. Foi na quarta-feira seguinte que tudo começou a mudar dentro de Clara de uma forma que ela não conseguia mais controlar. Desde o momento em que encontrara aquela carta, algo nela havia se rompido. Não como um vidro estilhaçado de uma vez, mas como um tecido sendo lentamente rasgado de dentro para fora. Os pensamentos passaram a correr mais rápido que as horas. Os dias começaram a parecer longos demais, e as noites, curtas e sufocantes. As palavras da carta ecoavam em sua cabeça com uma nitidez quase cruel. Ela tentava se distrair, tentava voltar à rotina, mas bastava um olhar para o travesseiro de Daniel, um prato a mais na mesa, uma camisa pendurada atrás da porta, para que tudo voltasse. E foi assim, envolta nessa névoa de inquietação, que Clara começou a observar. Não com a curiosidade de quem quer matar uma dúvida, mas com a atenção silenciosa de quem sente que está diante de um abismo e precisa saber o quão fundo ele vai. Naquela manhã, ela acordou mais cedo que o habitual, antes mesmo do despertador tocar. Daniel ainda dormia ao seu lado, respirando profundamente, virado de costas. Clara ficou ali por alguns minutos, olhando para ele. Parecia um estranho. Aquele corpo, aquele cheiro, aquele silêncio compartilhado por tantos anos, agora carregava uma distância impossível de ignorar. Quando ele levantou e foi tomar banho, ela se levantou também, mas em vez de seguir para a cozinha, foi direto ao escritório. A primeira busca foi pelo óbvio: celular, carteira, gavetas. Mas Daniel era mais cuidadoso do que ela imaginava. O celular tinha senha e ele sempre o carregava consigo. Na carteira, apenas cartões e recibos antigos. As gavetas estavam todas trancadas. Porém, havia um armário pequeno no canto do escritório, um que ele raramente usava, ou assim dizia. Ao abrir, Clara encontrou uma caixa de sapato com documentos, envelopes e alguns papéis soltos. Nada extremamente comprometedor, mas o suficiente para alimentar a inquietação. Entre contas e cartões de visita, havia um extrato bancário impresso com movimentações em datas em que Daniel supostamente estava viajando para cidades específicas. Mas os saques e transações estavam em locais completamente diferentes. Foi aí que Clara percebeu. A mentira não era apenas sobre outra mulher ou outra casa. Era sobre tempo, sobre espaço, sobre geografia emocional. Ela não sabia mais onde ele estava quando dizia estar ausente. A desconfiança crescia como uma mancha de tinta sobre papel,
espalhando-se em todas as direções. Na semana seguinte, enquanto Daniel dizia estar em Campinas, Clara fez algo que nunca pensou que faria. Entrou no carro, dirigiu até a empresa dele e esperou, do outro lado da rua, dentro do próprio carro, com as janelas fechadas e o rádio desligado. Ela ficou ali por horas. Viu funcionários entrando e saindo. Viu os carros passando. Mas não viu Daniel. Ligou para ele 2 vezes, só para confirmar. Ele atendeu com um "Oi, amor", abafado, como se estivesse em um ambiente barulhento. Disse que estava entrando em uma reunião, que ligaria depois. Ela não respondeu. Apenas desligou. Foi naquele mesmo dia que Clara se lembrou de um detalhe que passara despercebido por meses: o GPS do carro. Daniel havia instalado o aparelho no ano anterior, quando seu carro fora furtado por algumas horas. Depois do susto, contratou um serviço de rastreamento e fez questão de explicar a ela como funcionava. Até lhe deu a senha de acesso no início, como quem mostra confiança. E ela, ingênua, nunca mais acessou. Mas agora, com os olhos abertos pela dúvida, ela vasculhou as mensagens antigas até encontrar o e-mail com as informações de login. Funcionava. Clara entrou no sistema na mesma noite. A primeira localização que apareceu foi um bairro residencial, a 93 quilômetros de distância. Uma cidade pequena, tranquila, onde ele nunca disse que tinha negócios. Nos últimos 2 meses, ele estivera lá 6 vezes. 6. Sempre aos fins de semana em que dizia estar em reuniões prolongadas. O sistema mostrava os horários de entrada e saída. Clara via os dados em silêncio, as mãos apoiadas na mesa, o cursor tremendo sobre a tela. Era impossível contestar aquilo. Os dados eram objetivos, frios, inegáveis. Ela ainda hesitou. Queria acreditar que havia uma explicação razoável. Talvez fosse um cliente novo, alguém que não valia a pena mencionar. Mas o horário de permanência no endereço era longo demais. Tarde da noite. Começo da manhã. Uma rotina invisível se desenhava diante dela. E cada ponto no mapa era como uma punhalada nas certezas de uma vida inteira. No dia seguinte, Clara decidiu seguir mais um instinto. Pegou o telefone fixo da casa, discou para o número da empresa e pediu para falar com Daniel. A secretária atendeu, com aquela voz educada, precisa. Disse que ele não estava presente naquele dia, nem no seguinte, que estava de folga, havia informado com antecedência. Clara agradeceu e desligou. Os nós começaram a se formar dentro dela, pesados, sufocantes. Foi quando ela entendeu que não bastava mais juntar provas. Era hora de ver com os próprios olhos, de seguir os rastros até o fim. Mas precisava ser meticulosa. Clara não queria uma cena, não queria chorar na frente dele, nem gritar como nas novelas que tanto assistia. Ela queria a verdade, nua, crua, sem interferências. E a verdade, ela sabia, exigia silêncio, paciência e sangue frio. Na noite daquela sexta-feira, enquanto os filhos dormiam e Daniel mais uma vez arrumava a mala com a desculpa de uma viagem relâmpago, Clara sentou no sofá da sala, em silêncio, observando. Ele caminhava pela casa com naturalidade, dizendo frases automáticas, sorrindo como sempre fazia. E ela, quieta, concordava com a cabeça. Respondia com meias palavras. Não demonstrava nada. Guardava tudo. Às 5 da manhã do sábado seguinte, Clara estava no carro. Tanque cheio, lanche pronto, o GPS aberto no painel. O destino já estava marcado. A estrada escura à frente parecia um túnel sem fim. E ali, guiada por uma certeza muda e uma coragem que nem sabia possuir, ela seguiu. Não para confirmar uma suspeita, mas para testemunhar, com os próprios olhos, o que o coração já gritava em silêncio há tempo demais. O céu ainda estava escuro quando Clara deixou a garagem. O motor do carro sussurrava como se também soubesse que aquele não era um trajeto comum. As ruas da cidade dormiam em silêncio, sem os sons habituais de buzinas, passos, vozes apressadas. A madrugada parecia cúmplice, envolta em névoas e sombras,
como se o mundo quisesse ajudá-la a passar despercebida. No banco de trás, uma garrafa de água, um caderno de anotações, o celular carregado com o GPS marcado no último endereço registrado. Ela não estava fugindo. Não estava indo atrás de vingança. Estava indo atrás de uma verdade que já morava dentro dela. Clara não sabia o que encontraria ao final da estrada, mas sabia que, quando voltasse, não seria mais a mesma. A estrada era estreita e sinuosa, margeada por árvores que se curvavam como arcos antigos sobre o asfalto. Clara dirigia devagar, com as mãos firmes no volante e o olhar fixo no horizonte. Sua mente voltava e voltava ao início de tudo. O casamento, os filhos pequenos, as noites em claro cuidando das febres, as pequenas conquistas divididas entre contas pagas e beijos na varanda. Cada lembrança agora parecia carregada de um duplo sentido. Será que, enquanto ela sonhava acordada com um futuro ao lado dele, Daniel já construía outro lar em silêncio? Depois de quase 2 horas na estrada, Clara avistou a entrada da cidade. Um letreiro simples anunciava o nome do lugar, e logo ela percebeu o contraste. Tudo ali parecia imóvel, tranquilo demais, como uma fotografia tirada há décadas e esquecida numa gaveta. O tipo de cidade onde os vizinhos ainda deixam a porta aberta, onde cada som é reconhecível, onde o tempo caminha mais devagar. Um lugar onde uma vida paralela poderia existir sem levantar suspeitas. Ela seguiu com cautela, o endereço fixado na memória como uma cicatriz fresca. Cada esquina aumentava sua tensão. Cada quarteirão parecia sussurrar uma verdade que ela ainda não tinha coragem de escutar por completo. Ao chegar na rua indicada, Clara estacionou a alguns metros de distância, em frente a uma padaria ainda fechada. O sol começava a nascer, tingindo os telhados com tons alaranjados e projetando sombras longas no asfalto. Ela desligou o motor, mas permaneceu no carro. Respirava com dificuldade. As mãos suavam. Por um instante, cogitou ir embora, fingir que nada daquilo existia, que tudo era fruto de uma mente cansada e machucada pela rotina. Mas então, ela viu Daniel. Saindo de uma casa de portão branco, com o mesmo andar sereno de sempre, camisa dobrada até os cotovelos, calça jeans, o cabelo ainda úmido, andava como quem não devia nada a ninguém. Logo atrás dele, surgiu uma mulher. Morena de cabelos lisos e longos, vestindo um pijama claro. Ela ria. Ria com intimidade. Ria com a confiança de quem sabia exatamente onde guardava as meias dele. E então, 2 crianças atravessaram o jardim correndo. Um menino de cerca de 7 anos e uma menina que mal devia ter 5. As crianças se agarraram às pernas de Daniel, como se ele fosse a âncora que os mantinha no chão. E ele riu. Riu como se aquele fosse o único mundo que conhecia. Pegou a menina no colo, beijou a testa dela, abraçou o menino com força. Os gestos eram suaves, ensaiados, cheios de ternura. E inegavelmente reais. Clara não chorou, não gritou, não se moveu. Ficou ali, imóvel no banco do carro, como se o tempo houvesse parado só para ela. Os olhos marejados, mas firmes. O coração apertado, mas inteiro. A dor que sentia não era de ciúmes, era de ausência, de roubo. Como se alguém tivesse invadido sua vida por dentro e arrancado pedaços essenciais sem que ela percebesse. Aquela casa, simples, com flores na varanda e brinquedos espalhados pelo gramado, era um altar. Um espaço sagrado onde Daniel não apenas existia, mas vivia. Ali, ele era outro. Ou talvez ali, ele fosse exatamente quem era de verdade. Clara pegou o celular, fotografou discretamente. Registrou o momento com mãos trêmulas. Queria provas, mas mais do que isso, queria um registro do instante exato em que a verdade deixou de ser uma hipótese e se transformou em ferida aberta. Ela observou por mais alguns minutos. Viu Daniel entrar com as crianças, a mulher fechar o portão, os brinquedos sendo recolhidos. O portão branco se fechou com um rangido seco. E então, o silêncio. O mesmo silêncio de sempre. Só que agora,
carregado de revelações. Ela ligou o carro, mas não voltou para casa. Não ainda. Passou horas rodando pelas ruas da cidade, tentando digerir o que tinha visto. Parou num posto, tomou um café, encarou o próprio reflexo no espelho do banheiro feminino como quem encara um estranho. A mulher que olhava de volta parecia mais velha, mais dura, mas também mais consciente. Sabia, com uma clareza dolorosa, que não existia mais retorno ao ponto de origem. À tarde, antes de voltar para sua cidade, Clara estacionou novamente perto da casa. Observou os mesmos brinquedos no jardim, a bicicleta infantil encostada na parede, uma toalha florida no varal. Aquilo não era uma fantasia, era rotina, era vida, era lar. E era também a prova viva de que ela havia sido parte de uma ilusão perfeitamente construída. E agora, com o que sabia, não havia como continuar fingindo. Quando o relógio marcava quase 5 da tarde, Clara pegou novamente o caderno que havia levado. Escreveu com letra firme, como se cada palavra fosse uma âncora para impedir o coração de naufragar. Listou datas, horários, sensações. Releu o que havia escrito. Guardou o caderno no banco do passageiro. E então, ligou o carro, encarou o espelho retrovisor e se preparou para retornar. Não para casa, mas para o confronto inevitável que se aproximava. Nos dias que se seguiram àquela viagem, Clara andava pela casa como quem percorre os corredores de um lugar já abandonado. Os móveis estavam no mesmo lugar, os quadros nas paredes, os armários com suas portas rangendo da mesma forma, mas nada parecia igual. O tempo parecia mais lento, o silêncio mais pesado. A ausência de respostas era uma presença constante. Clara acordava antes de todos, ia dormir depois. Os filhos notaram sua distração, mas ela disfarçava com um sorriso ameno e frases curtas. Por dentro, porém, sua mente girava como um relógio desgovernado, refazendo cada movimento, cada gesto, cada fala de Daniel com uma nova lente, a da desconfiança revelada. Ela já não olhava mais para ele da mesma forma. Os olhos que antes buscavam carinho, agora buscavam rachaduras. Os momentos de ternura viraram suspeitas retroativas. Aquela vez em que ele perdeu um jantar importante por causa de um imprevisto. A viagem relâmpago que surgiu sem explicação no aniversário de casamento. A maneira como ele reagia quando os filhos perguntavam por que ele nunca assistia às apresentações escolares. Cada pedaço da memória parecia esconder uma chave que só agora começava a girar na fechadura certa. Foi numa tarde de chuva fina que Clara decidiu voltar à caixa de documentos que havia encontrado no escritório. Ela não tinha conseguido abrir tudo no primeiro dia, estava em choque, sem estrutura emocional. Mas agora, com o impacto inicial absorvido, ela sabia que precisava encarar aquilo com calma. Cada folha tinha um peso novo. Contas bancárias, registros de hotéis, comprovantes de compras em lojas infantis, datas que coincidiram com feriados e datas comemorativas em que ele havia alegado estar em reuniões. Ela catalogou tudo. Criou um arquivo, listou nomes de lugares, datas, horários. Transformou a dor em método, a angústia em organização, mas foi ao encontrar uma pasta azul clara, escondida entre outras mais volumosas, que Clara sentiu as pernas tremerem. Dentro dela havia 2 certidões de nascimento. O papel era recente, emitido há poucos anos. Nomes estranhos a princípio, até que os olhos dela encontraram o nome do pai, Daniel Ribeiro Duarte. E ali, ao lado, os nomes das crianças, os mesmos nomes da carta, Isa, Guilherme. A confirmação que faltava agora estava diante dela, assinada, carimbada, oficial. Daniel não apenas tinha outra família, ele era pai, legalmente, de 2 crianças. Clara sentiu um vazio repentino. Era como se o chão sob seus pés tivesse se dissolvido em silêncio. Sentou-se no chão do escritório, segurando os papéis com as mãos trêmulas, o coração acelerado. Por minutos inteiros, ela não conseguiu pensar. Só respirava. Olhava para o nome do marido impresso ali, com aquela formalidade burocrática que tornava tudo ainda mais cruel.
Aquilo não era mais uma teoria. Era um fato, oficial, registrado, uma realidade que não podia mais ser desfeita. Nos dias seguintes, Clara buscou mais. Procurou os nomes das crianças em redes sociais, encontrou perfis, fotos, registros de festas de aniversário. Em uma imagem, Daniel aparecia soprando velas ao lado dos dois filhos, em um salão decorado com o tema de super-heróis. A legenda dizia: "O melhor pai do mundo". Ela ampliou a imagem até não conseguir mais ver os rostos. Depois, fechou o celular e o deixou sobre a mesa. Aquilo doía de uma forma que ela não sabia que era possível doer. Não era só a traição. Era o tempo. Os anos investidos. O amor dedicado a alguém que, ao mesmo tempo, era duas versões distintas do mesmo homem. Então ela começou a revisar o passado com olhos clínicos. Passou noites inteiras revendo fotos antigas do próprio casamento, festas de família, conversas antigas, salvas no celular. Começou a perceber como, em certos períodos, Daniel ficava mais distante. Como as mensagens diminuíam, os beijos rareavam, as conversas ficavam mais genéricas. Ele não estava apenas ausente fisicamente. Ele estava emocionalmente dividido. E, o mais cruel, ela nunca notou. Uma lembrança em especial lhe veio à mente com uma clareza arrepiante. O dia em que Daniel chegou em casa com um desenho infantil em mãos. Disse que um colega havia deixado no carro por engano, e Clara não desconfiou. Era uma folha dobrada, com um boneco de palito e um coração enorme no meio. Agora, olhando para trás, ela via que o desenho era de Isa. O traço era o mesmo das fotos. Ela lembrou que havia sentido algo estranho naquele dia, mas Daniel a abraçou, riu, e tudo passou, como tantas outras vezes. Como todos os momentos em que ele disfarçava com ternura. A raiva de Clara não vinha em ondas, vinha em camadas. E cada camada revelava um novo detalhe, uma nova omissão, um novo buraco aberto dentro dela. Ao mesmo tempo, ela sentia vergonha por não ter percebido, culpa por ter acreditado tanto. Mas também havia algo mais, uma espécie de clareza fria, como quem finalmente vê a forma exata do monstro no escuro. Ela agora entendia que Daniel não era apenas infiel, ele era metódico, ele era duplo, ele era habilidoso em se repartir ao meio e manter cada parte viva, sorridente, intacta. Clara começava a perceber que não fora enganada por impulso. Ela fora enganada por estratégia. E se ele foi capaz de mentir por tantos anos, de dividir-se em dois lares, duas vidas, dois rostos, então, o que mais ele seria capaz de esconder? Onde mais estariam enterrados os pedaços da verdade que ela achava possuir? O passado agora era um quebra-cabeça, e cada peça encaixada revelava não apenas o que Daniel fizera, mas o que Clara precisaria se tornar para enfrentar o que viria a seguir. O sábado amanheceu abafado, como se até o clima sentisse o peso do que estava prestes a acontecer. Clara acordou antes de todos, como vinha fazendo nas últimas semanas, mas dessa vez havia algo diferente em seus movimentos. Não era mais o andar hesitante de quem carregava perguntas. Era o caminhar silencioso de quem carrega certezas. Ela foi até a cozinha, preparou o café como fazia todos os dias, os mesmos gestos, a mesma rotina, mas por dentro, a calmaria era uma performance cuidadosamente ensaiada. O corpo se movia, mas o pensamento estava preso à noite que viria. Clara sabia que, depois daquela conversa, não haveria mais como voltar. Daniel retornou no final da tarde, como se nada tivesse acontecido. A barba feita, o perfume discreto, a roupa alinhada como sempre. Carregava uma sacola com doces para os filhos e um sorriso despreocupado. Abraçou-os com o entusiasmo de um pai presente, beijou a testa de Clara, que correspondeu com uma serenidade que o desconcertou por um breve segundo. Mas logo ele voltou a si, acreditando que o teatro ainda estava de pé. Não percebeu que o olhar dela já não era mais o mesmo. Era um olhar que não procurava mais explicações, apenas confirmação. Durante o jantar, Clara manteve a atmosfera intacta. Os filhos riam entre si, comentavam coisas da escola,
E Daniel fazia piadas como sempre. Em nenhum momento suspeitou que cada palavra sua era gravada em silêncio, registrada na memória de uma mulher que já havia ultrapassado a linha entre dúvida e decisão. Ela o observava com atenção cirúrgica. O jeito como segurava o talher, como evitava contato visual por muito tempo, como sorria demais quando não era necessário. Ela estava ali, inteira, e ao mesmo tempo, em outro lugar, preparando o momento certo, o tom exato, a pergunta definitiva. Foi depois que as crianças subiram para escovar os dentes que Clara decidiu. Ele ainda estava sentado à mesa, tomando um gole de vinho, quando ela voltou da cozinha e se sentou em frente a ele. Havia algo no ar, denso, quase elétrico. Daniel ergueu os olhos, notando o silêncio. Clara não disse nada nos primeiros segundos. Apenas deslizou sobre a mesa uma folha dobrada, a cópia da certidão de nascimento de Isa. Daniel olhou o papel, e naquele instante, o tempo pareceu congelar. Os olhos dele buscaram os dela, mas Clara não piscava. Estava firme, segura. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu de imediato. O rosto dele, até então sorridente, perdeu a cor. Um leve tremor percorreu sua mão. Clara continuava em silêncio. Não havia necessidade de perguntas. Aquilo era a resposta. E quando ele finalmente tentou falar, ela o interrompeu com um gesto calmo da mão. Levantou-se, foi até o armário, pegou uma segunda folha, a certidão de nascimento de Guilherme, e a colocou ao lado da primeira. Daniel passou a mão no rosto, respirou fundo, como se quisesse apagar tudo com um único suspiro. Mas já era tarde. A encenação terminara. Ele tentou se levantar, mas Clara falou pela primeira vez. Eu só quero saber uma coisa. Há quanto tempo? A voz dela era baixa, mas firme. Não tremia. Não oscilava. Não implorava. Daniel hesitou. Sentou-se de novo. Encarou as duas folhas diante de si. E então, com a voz embargada, disse: Desde antes do Mateus nascer. Clara piscou lentamente. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Era o tipo de silêncio que separa dois mundos. De um lado, a vida que ela pensava ter. Do outro, a vida que ele viveu sem ela. Ela não chorou. Ele tentou tocar sua mão, mas ela a recolheu com elegância. Não havia espaço para dramatizações. Apenas para verdades. Daniel começou a falar como se tentasse costurar um tecido que ele mesmo havia rasgado. Contou sobre a mulher que conheceu num curso de capacitação. Disse que o relacionamento começou despretensiosamente, mas que com o tempo ela engravidou. Que pensou em contar, mas não soube como. Que achava que poderia administrar. Que não queria perder a família que tinham. Que amava Clara, mas amava os filhos da outra também. Que dividia-se todos os dias, preso entre dois mundos que não conseguia abandonar. Clara ouvia, apenas ouvia. Anotava mentalmente cada frase, cada tentativa de justificativa. Não havia explosões, nenhum prato quebrado, nenhum grito. Ela não queria respostas. Queria a confirmação daquilo que já sabia. Quando ele terminou, ela apenas disse: Você não escolheu, e agora ninguém mais vai escolher por você. Daniel ficou imóvel. O impacto daquela frase atravessou a sala como um trovão mudo. Ela se levantou, recolheu os pratos, guardou os documentos e subiu as escadas. Ele não a seguiu. Ficou ali, parado, entre os talheres frios e os restos de uma vida dupla agora exposta. Naquela noite, Clara dormiu no quarto dos filhos. Ouvia cada respiração deles como um lembrete de que ainda existia algo verdadeiro no meio de tanto fingimento. Daniel passou a noite no sofá, acordado, olhando para o teto. E pela primeira vez em muitos anos, talvez tenha sentido o peso do que havia construído e do que estava prestes a perder. Na manhã seguinte, Clara acordou cedo, mas desta vez não fez café. Não arrumou a mesa. Apenas se sentou diante do computador e começou a digitar. Nos dias que se seguiram ao confronto, a casa de Clara mergulhou em uma espécie de suspensão temporal. Nada mais parecia estar onde sempre esteve,
embora tudo permanecesse exatamente no mesmo lugar. As cortinas ainda balançavam com o vento da manhã, o relógio da cozinha ainda marcava as horas com seus estalos regulares, os filhos ainda espalhavam suas mochilas pelo corredor ao voltarem da escola. Mas havia um silêncio novo, um vazio que se infiltrava nas frestas do cotidiano como uma presença invisível. Era a ausência da confiança, o colapso de um vínculo que, mesmo com todas as tentativas de normalidade, havia sido rasgado de forma irreversível. Daniel passou os primeiros dias tentando manter sua rotina. Levantava cedo, colocava a mesma camisa azul clara, tomava o café em silêncio. Os olhos evitavam os de Clara. Ele ainda levava os filhos até a escola, ainda respondia e-mails de trabalho no sofá, ainda passava no mercado no caminho de volta. Mas agora havia algo no ar. Um constrangimento espesso, quase palpável. Não dormia mais no quarto do casal. Ocupava o pequeno cômodo de visitas no fundo do corredor, onde antes Clara guardava caixas de lembranças e cobertores de inverno. À noite, ouvia-se o ranger da porta se fechando devagar. Era como se a própria casa estivesse em luto. Clara, por sua vez, mergulhou em um estado de presença afiada. Cada movimento seu era preciso, contido, quase cirúrgico. Cuidava dos filhos com uma atenção redobrada, organizava a casa em silêncio, respondia às mensagens com frases breves. Às vezes, ficava horas olhando para o computador, escrevendo fragmentos do que vivera, como se quisesse entender o enredo do qual fazia parte. Ela ainda não havia contado aos filhos. Mateus e Júlia eram adolescentes, com sensibilidade suficiente para perceber que algo estava errado, mas sem as palavras certas para nomear. Clara sabia que aquela conversa viria, mas não queria que a dor deles fosse prematura. Estava esperando o momento certo, ou ao menos o menos destrutivo. Na segunda semana, Daniel tentou um gesto. Comprou flores, um buquê de lírios brancos, os favoritos de Clara. Deixou sobre a mesa, junto a um bilhete escrito à mão. Sinto muito por tudo. Ainda amo você. Ela leu, dobrou o papel e colocou dentro de uma gaveta. Não respondeu. Não por orgulho, mas porque entendia, com uma clareza difícil de explicar, que o amor, sozinho, não sustentava mais nada. O gesto de Daniel era um eco, um sussurro depois do estrondo. Não havia mais pontes a serem cruzadas. Havia, sim, decisões a serem tomadas. Na semana seguinte, Clara contratou uma advogada. Reuniu os documentos, as fotos, os registros. Fez tudo em silêncio, sem dramatizações. Não gritou, não ameaçou, não pediu explicações adicionais. Estava apenas tomando o controle da própria história. Daniel reagiu com espanto. Ainda acreditava, de alguma forma, que ela o perdoaria. Talvez contasse com o tempo, com o afeto dos filhos, com a memória dos bons momentos. Mas Clara já havia entendido. O homem que ela amava não era apenas infiel. Era ausente, mentiroso e, acima de tudo, covarde ao ponto de construir duas famílias e se esconder atrás de justificativas frágeis. Ela não queria vingança. Queria liberdade. Foi nesse período que ela começou a escrever com mais frequência. Pequenos textos, memórias, reflexões. Criou um perfil anônimo em uma rede social e passou a compartilhar ali, aos poucos, pedaços do que havia vivido. Descobriu com surpresa que outras mulheres começaram a comentar, a compartilhar suas próprias histórias. Algumas parecidas, outras ainda mais dolorosas. Aquilo criou uma espécie de rede invisível de apoio. Clara já não estava mais sozinha. E aos poucos, percebeu que sua dor era também uma ponte, não para voltar ao passado, mas para atravessar em direção a uma versão de si mesma que ainda não conhecia. Enquanto isso, a outra mulher, aquela com quem Daniel havia construído a segunda vida, também descobriu tudo. Clara não sabia como, mas um dia soube, por uma mensagem inesperada. Era curta. Agora entendo. Sinto muito por você. E por mim também. Sem nome, sem assinatura, apenas isso. Depois, o silêncio. Mais tarde, Daniel comentou que ela o havia deixado. Dissera que não podia conviver com alguém capaz de mentir por tanto tempo. Que o amava, sim,
mas que o desprezava ainda mais. E que não queria que os filhos crescessem aprendendo que a mentira pode ser normalizada. Ele perdeu as 2 casas, as 2 mulheres, as 2 vidas que achava conseguir equilibrar eternamente. Os filhos de Clara, quando souberam, reagiram de formas opostas. Mateus se fechou. Passou dias trancado no quarto, em silêncio, saindo apenas para comer. Júlia, por outro lado, chorou compulsivamente. Repetia que não entendia como o pai pôde fazer aquilo, como ele podia ter outra filha mais nova que ela, sem nunca ter dito nada. Clara os acolheu com o mesmo cuidado com que seguraria cristais rachados. Explicou, sem ódio, sem veneno. Disse que o pai os amava, sim, mas que havia errado profundamente. Que ninguém é perfeito, mas que às vezes a imperfeição dos outros não pode continuar nos machucando. Daniel tentou reconquistar os filhos. Buscou conversa, mandou mensagens, propôs programas. Mateus foi irredutível. Júlia, aos poucos, cedeu, mas com limites claros, como se cada nova palavra exigisse um esforço. Ele agora era, para eles, um pai presente por obrigação e ausente por memória. A imagem do herói havia caído, e no lugar restava apenas um homem comum, com falhas expostas demais para serem ignoradas. Clara, por fim, começou a organizar a mudança. Iria sair daquela casa. Não por covardia, mas por necessidade. A casa era um túmulo aberto. Cada canto carregava lembranças demais, sombras demais. Ela queria recomeçar. Queria uma parede nova para pintar. Uma sala onde o silêncio não doesse. Um quintal onde os filhos pudessem rir de novo, sem sentir que havia algo quebrado no ar. E foi enquanto encaixotava as primeiras coisas que, ao abrir uma gaveta esquecida, encontrou algo que não esperava. Clara encarava aquele pequeno objeto metálico com a mesma intensidade com que se observa algo capaz de alterar o rumo de uma vida. O pendrive prateado, antigo, com os cantos arranhados e uma etiqueta desbotada com as iniciais DRD, estava agora entre seus dedos, como uma chave esquecida que, de repente, volta a se encaixar numa fechadura há muito selada. O peso era quase nada, mas a densidade simbólica que ele carregava era brutal. O que poderia haver ali dentro? Relatórios? Fotos? Contratos? Vídeos? Confissões? Clara não fazia ideia, e foi exatamente essa ausência de pistas que fez sua respiração desacelerar e, ao mesmo tempo, seu coração disparar. O sol do fim da tarde já se recolhia por trás das nuvens, e a casa estava envolta por uma quietude quase absoluta. Os filhos estavam na escola. Daniel havia saído há pouco. Era o primeiro momento em semanas em que Clara estava realmente sozinha. Sentou-se diante do computador, respirou fundo, conectou o pendrive à entrada USB, como quem prepara um ritual. O sistema reconheceu o dispositivo com um som seco. Uma pasta apareceu na tela com um nome simples: Vidas. Ela hesitou. O cursor pairou sobre o ícone como uma mão prestes a abrir uma porta atrás da qual ninguém mais voltaria igual. Um clique e a janela se abriu. Dentro dela, 5 subpastas, todas nomeadas por datas. E ao lado de cada uma palavra entre parênteses: Campinas, viagem, São José, cliente, Uberaba, evento, Recife, treinamento, e a mais antiga de todas, Itatiba, início. Clara reconhecia aquelas datas. Todas elas coincidiam com os fins de semana em que Daniel alegava estar em compromissos de trabalho. Mas agora, as pastas pareciam guardiãs de uma outra narrativa, a verdadeira. Ela abriu a pasta mais antiga. Itatiba, início. Dentro, havia um único vídeo, nomeado apenas como Registro 1.mp4. Clara clicou. A imagem carregou devagar, revelando um quarto simples de hotel, iluminado pela luz amarelada de um abajur. A câmera parecia posicionada sobre um móvel fixo, como se gravasse por acaso. Então, Daniel aparece. Está sorrindo, usa uma camisa branca aberta no colarinho. Atrás dele, uma mulher se aproxima. A mesma que Clara havia visto na outra casa. Eles se abraçam, se beijam, riem.
Falam baixo, mas o áudio capta palavras como finalmente, liberdade e vida nova. Clara pausou o vídeo. Sentia o estômago revirar. Não por ciúme, mas por algo mais profundo. Era o registro do início da outra vida. O instante exato em que Daniel começava a dividir o coração e o corpo entre dois mundos. Um momento de celebração para ele, de traição inconsciente para ela. A diferença entre os tempos era brutal. Enquanto ela organizava o aniversário de Mateus naquela semana, ele estava celebrando um novo amor num quarto de hotel. Abriu outra pasta. Campinas, viagem. Ali, documentos escaneados, recibos, roteiros de viagem. Tudo falso. Detalhes minuciosos criados para sustentar uma narrativa paralela. E-mails redigidos por Daniel com remetentes fictícios. Agendas impressas com carimbos que pareciam oficiais. Um sistema inteiro de mentiras, planejado e organizado como se fosse parte de um projeto corporativo. Clara olhava para aquilo sem reação. Era como descobrir que a própria vida havia sido roteirizada por outra pessoa, como se ela tivesse sido uma personagem numa peça cuja trama principal lhe fora oculta desde o início. As outras pastas continham mais vídeos, mais registros, aniversários das crianças da outra família, viagens, conversas íntimas gravadas por ele mesmo, fotos em que Daniel sorria ao lado dos filhos pequenos que Clara só conheceu por uma carta esquecida. Fotos em que ele vestia a mesma camisa com que no dia anterior jantara com Clara e os filhos. Não havia mais diferença entre um mundo e outro. Ele os misturava, os alternava, como quem troca canais de televisão. Mas o mais chocante era a naturalidade, a leveza com que ele existia nos dois espaços, como se não houvesse conflito. Como se amar duas famílias fosse apenas uma questão de gerenciamento emocional. Clara fechou os olhos por alguns segundos. Sua respiração estava curta. Sentia o corpo gelado, as mãos trêmulas. Aquilo não era apenas uma traição. Era uma engenharia. Uma estrutura montada ao longo dos anos. E naquele pendrive, ela não estava apenas vendo imagens. Estava olhando para a versão não contada da sua própria história. Na última pasta, Recife, treinamento, encontrou algo diferente. Um arquivo de áudio, nomeado como mensagemfinal.wave. Ela hesitou. Por um momento pensou em não abrir, em deletar tudo, fingir que nunca tinha visto. Mas o dedo clicou antes da dúvida virar certeza. A voz de Daniel surgiu, mais grave, cansada. Se um dia você estiver ouvindo isso, Clara, é porque descobriu tudo. E eu não sei mais como olhar nos seus olhos. Não sei mais como pedir perdão, porque sei que não há perdão possível. Ela congelou. Eu tentei te amar do jeito certo, mas me perdi no meio. Me perdi em mim. E você não merecia isso. Nunca mereceu. A voz tremia. Havia longas pausas, respirações, ruídos de fundo. Não estou gravando isso para justificar, só para deixar registrado que, apesar de tudo, você foi a única que me fez acreditar que eu podia ser um homem melhor. Clara apertou os olhos com força. O áudio terminou em silêncio. Ela retirou o pendrive do computador, com mãos lentas, como se removesse o coração de algo ainda vivo. Ficou ali, imóvel, diante da tela vazia. O passado estava agora digitalizado, indexado, categorizado. Os anos de mentira, os detalhes, as provas. E pela primeira vez, Clara se deu conta de que sabia mais sobre a outra vida de Daniel do que o próprio Daniel sabia sobre o mundo que ela agora estava construindo. Foi então que, ao se levantar, ouviu o portão da frente se abrindo com um estalo metálico. Passos. Vozes. Ela se virou lentamente, os olhos fixos na porta. E pela primeira vez desde que tudo começou, ela não sentiu medo. Apenas certeza de que algo novo estava prestes a começar. O som dos passos ecoando no piso de cerâmica da sala parecia mais lento do que o habitual. Daniel entrou com a postura abatida de quem não apenas suspeita,
mas sente no ar que algo já não está mais em seu lugar. Havia em seu semblante um esboço de cansaço que ia além da exaustão física. Era o peso de uma estrutura que ele mesmo havia erguido com anos de mentiras, e agora via desmoronar, silenciosa e inevitavelmente, diante dos próprios olhos. Clara estava de pé, encostada na lateral da estante, com os braços cruzados, mas o corpo relaxado. Seu rosto não carregava fúria, nem tristeza explícita. Era um olhar novo, um olhar de quem já viu o pior, e ainda assim permanece de pé. Daniel deixou a mochila no chão e ficou imóvel por alguns segundos, como se esperasse que ela falasse primeiro. Mas Clara não disse uma única palavra. O silêncio entre os dois se esticava como uma corda fina, prestes a romper. Então, ele quebrou o vácuo. Você viu, não é? Clara apenas assentiu com a cabeça. Um movimento contido, mas firme. Daniel respirou fundo, passou a mão nos cabelos e se sentou no sofá como se suas pernas não aguentassem mais sustentar o próprio peso. Por um instante, pareceu encolher alguns centímetros. Eu devia ter apagado aquele pendrive, disse ele, quase num sussurro. Clara deu um passo à frente, devagar, como quem escolhe cada milímetro do chão antes de tocá-lo. Mas não apagou. E sabe por quê? Porque uma parte de você queria que eu visse. Queria ser pego. Ou talvez, queria confessar sem ter coragem de falar. Daniel olhou para ela e seus olhos estavam úmidos. Mas Clara não desviou o olhar. Havia algo em sua postura que Daniel ainda não tinha visto. Algo que não era raiva, nem mágoa, nem desespero. Era um tipo de lucidez dura, inegociável, como quem finalmente compreendeu tudo e agora falava com a clareza de quem não tem mais perguntas. Eu gravei aquilo tudo porque... Ele tentou explicar, mas a voz falhou. Porque eu precisava lembrar que aquilo era real também, que eu não estava inventando, que aquelas pessoas, que aqueles sentimentos existiam. Existiram, corrigiu Clara. O que existiu, Daniel, não me diz mais respeito. O que me diz respeito é o que você destruiu aqui. O que você arrancou daqui, desta casa, dos nossos filhos, de mim. O que existiu com ela foi real, tudo bem. Mas o que existia comigo também era. E você fez questão de tratar como se fosse descartável, substituível. Daniel baixou a cabeça, as mãos entrelaçadas entre os joelhos. Ele não tinha mais como rebater. Já não havia espaço para justificativas. Tudo havia sido visto, ouvido, lido. Cada mentira catalogada, cada ausência explicada, cada pedaço da verdade exposto com uma clareza que doía nos ossos. Eu fui um covarde, disse, com a voz embargada. Um idiota completo. Eu sabia que isso ia acabar assim. Sabia. Mas não conseguia parar. Era como estar preso em dois mundos, tentando não perder nenhum, mas no fim, destruindo os dois. Clara se aproximou mais um passo. Sua voz era baixa, mas firme como aço polido. Você não estava preso, Daniel. Você escolheu. Escolheu todos os dias. Cada viagem, cada mentira, cada vídeo. Você fez opção consciente por viver duas vidas. E fez isso enquanto eu dormia ao seu lado, acreditando que éramos um só corpo, uma só história. Ele a olhou, os olhos marejados, mas não chorou. Porque ali, naquela sala, não havia espaço para lágrimas que nascem do arrependimento tardio. Havia, sim, a necessidade de encarar o que restou com a dignidade possível. O que você vai fazer agora? Ele perguntou. Clara caminhou até a poltrona e se sentou lentamente. Cruzou as pernas, apoiou os braços nos apoios laterais e o encarou de frente. Eu já comecei a fazer. Estou escrevendo. Estou contando. Não para te expor, nem para me vingar. Mas porque, pela primeira vez em anos, estou entendendo quem eu sou. E essa história, Daniel, é minha também. Eu vivi ela inteira. Eu tenho o direito de escrevê-la com as minhas palavras. Ele assentiu, como se compreendesse, mas sem saber exatamente como lidar com aquela nova Clara. A Clara que não grita, que não implora, que não colapsa.
A Clara que registra, que reflete, que reage com a frieza de quem já ardeu por dentro, até virar brasa. E os meninos? Ele perguntou. Sabem, não tudo, mas o suficiente. O suficiente para entenderem que heróis também caem. E que mentiras, mesmo as mais bem-intencionadas, deixam cicatrizes onde antes havia afeto. Daniel passou as mãos no rosto, murmurando algo incompreensível. E então, o silêncio voltou. Mas agora era outro. Um silêncio que não gritava tensão, mas conclusão. Clara não precisava mais de respostas, e ele não tinha mais o que oferecer. Sentaram-se ali, por longos minutos, respirando o mesmo ar, compartilhando a mesma sala, mas já de lados opostos de um abismo construído com anos de segredos. Quando Clara se levantou, olhou para Daniel uma última vez, mas não com raiva, com uma espécie de compaixão contida, como quem olha para alguém que se perdeu e não vai mais voltar. Ela caminhou até o corredor e desapareceu da vista dele. E ao subir os primeiros degraus da escada, ouviu uma notificação soar no celular esquecido sobre o aparador. Uma nova mensagem. Um nome inesperado. E talvez uma nova história prestes a começar. O celular ainda vibrava em cima do aparador quando Clara desceu os últimos degraus da escada. O som era discreto, quase tímido, mas naquele momento carregava o peso de um novo chamado, um convite inesperado para sair do limbo em que se encontrava há semanas. Ela se aproximou com passos lentos, não por medo, mas por um respeito silencioso ao instante que se desdobrava diante dela. A tela acesa revelava um nome: Helena Martins. Um nome do passado. Um nome que ela não lia havia anos, mas que imediatamente acendia memórias de um tempo onde Clara ainda era só Clara, e não a mulher partida, reconstruída e consciente que havia se tornado. Helena tinha sido sua melhor amiga na faculdade, testemunha das descobertas mais profundas e cúmplice das alegrias mais puras. Tinham se afastado após o nascimento de Mateus, não por brigas ou mágoas, mas pela força da vida que empurra pessoas para lados opostos. A mensagem era breve, mas direta. Li um texto seu. Preciso te ver. Tô na cidade. Café da tarde no solar, às 16 horas? Clara leu e releu aquelas linhas com o coração acelerado. Não esperava por isso. Não estava pronta, mas também não precisava estar. Respondeu apenas: vou. Horas depois, ela estacionava em frente ao solar, uma pequena cafeteria antiga no centro histórico, que resistia ao tempo como um relicário de histórias esquecidas. Clara entrou e imediatamente sentiu o aroma familiar de café coado e pão de queijo assando. E então viu Helena. Sentada à mesa perto da janela, o mesmo sorriso largo, os cabelos agora grisalhos nas pontas, e o olhar acolhedor de quem sabia que o tempo não apaga laços reais, apenas os adormece. O abraço entre as duas foi longo. Nenhuma palavra nos primeiros segundos. Só um reconhecimento mútuo de que ali havia algo mais forte do que o tempo, do que a distância, do que as cicatrizes. Eu sabia, disse Helena, quebrando o silêncio com voz emocionada. Eu sabia que, um dia, você ia escrever. Clara sorriu, com aquele sorriso que mistura dor e alívio. Eu só não sabia que ia ser com sangue. Conversaram por horas. Helena tinha lido os relatos anônimos que Clara postava. Reconheceu o estilo, o tom, a alma nas entrelinhas. Disse que, mesmo sem assinar, ela estava mais presente ali do que em qualquer foto de rede social. E que aquele texto específico onde Clara falava sobre perder o chão e ainda assim conseguir ficar de pé, havia feito com que ela chorasse no meio do metrô. Você não sabe o bem que isso faz, disse Helena. Tem gente que precisa das suas palavras para entender que também pode sobreviver. Clara ficou em silêncio. Aquilo a atravessava de um jeito novo. Pela primeira vez, entendia que sua dor, transformada em palavras, podia ser ponte, podia ser cura, não só para si, mas para outros. Quando o sol começou a se pôr,
Helena segurou sua mão e disse: Tenho um projeto, uma editora pequena. Estamos reunindo histórias reais, relatos femininos. Queria que você escrevesse um livro sobre tudo isso, com o seu nome, do seu jeito, porque o mundo precisa conhecer essa mulher que você virou. Clara não respondeu de imediato. Estava emocionada, surpresa. A ideia de transformar sua jornada em livro sempre pareceu distante, intensa demais. Mas agora, diante de Helena, diante do caminho que percorreu, não parecia mais impossível. Parecia certo. Naquela noite, Clara voltou para casa e, pela primeira vez em muito tempo, sentou-se em frente ao computador não para reviver o passado, mas para arquitetar o futuro. Abriu um novo documento, respirou fundo e digitou as primeiras palavras. Durante anos, eu vivi em silêncio, mas o silêncio também escreve. E agora, é minha vez de contar. As palavras fluíam, não como um desabafo, mas como um renascimento. Página após página, Clara escrevia com a segurança de quem não precisava mais provar nada a ninguém. Escrevia com a firmeza de quem atravessou o caos e voltou com as mãos cheias de verdades. Escrevia porque havia descoberto que sua história, por mais que tivesse sido marcada por mentiras, ainda lhe pertencia. E que ela podia, e devia, ser a autora do próprio recomeço. Os dias seguintes passaram com outra luz. Clara caminhava pela casa com leveza. Os filhos sorriam mais. Daniel, agora morando em outro lugar, visitava as crianças com frequência, mas não cruzava mais as fronteiras do íntimo. Ele havia entendido, finalmente, que aquela mulher que um dia amou, agora era inatingível, não por rancor, mas por crescimento. O livro foi tomando forma. Helena acompanhava cada etapa e, meses depois, a primeira cópia impressa chegou às mãos de Clara. Na capa, o título em letras delicadas: Sobreviver. Separado, como quem entende que sobreviver e viver são duas coisas distintas, e que às vezes é preciso se refazer entre os escombros para, enfim, renascer. Clara segurou o livro nas mãos como quem segura o próprio coração. Fechou os olhos, respirou fundo e sorriu. Não era mais sobre Daniel, nem sobre a outra, nem sobre as mentiras. Era sobre ela. E ao sair de casa naquela manhã, com o livro debaixo do braço e o olhar voltado para o horizonte, Clara teve a certeza de que a mulher que caminhava ali, entre passos firmes e silenciosos, não era a mesma que um dia se perdeu. Era uma nova, e de todas as histórias que ela já tinha vivido, essa era a que valia ser contada para o mundo. Se você chegou até aqui, é porque essa história te tocou de alguma forma. Talvez tenha feito você refletir, se emocionar ou até se reconhecer em algum momento. E se isso aconteceu, então esse é o momento de você retribuir esse encontro. Se inscreve no canal para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. Deixa o seu like. Isso ajuda demais a levar esse conteúdo a mais pessoas. E comenta aqui embaixo o que você sentiu, o que mais te marcou, ou o que você faria no lugar da Clara. A sua interação é o que faz essa comunidade crescer. Essa história pode ter chegado ao fim, mas com você aqui, outras estão só começando.